Tem uma coisa que trava a vida da gente, mas trava de verdade, pode acreditar, é a tal da mágoa e do ressentimento. Esses dias eu estava em casa, num período de descanso, em um domingo desses, eu iria pregar esta mensagem às 17 às 19, e eu sentei ao lado da presença maravilhosa, confortante da princesa Tânia Mara. E aí, né, gente, é só festa, é uma coisa boa demais. E a gente foi assistir um filminho, ou assistir um filme bem levinho, assim, um filme bom. Tá difícil de achar, hein? Você vai ver um negócio, sempre tem alguma coisa que você fala, uau, eu não precisava ter isso nesse filme, que tem que ser um culto, né? Tudo na nossa vida tem que ser um culto. E aí, a gente assistiu um filme o protagonista era um rapaz chamado Bart, e esse filme conta a história dele com seu pai Arthur. E a vida dele foi marcada na infância com muita violência, tanto psicológica, ou seja, através de palavras, de ameaças, de palavras de depreciação, de dizendo você não vai conseguir. Ele tinha um sonho de cantar e o pai sempre falava, tira isso da cabeça, para se dar bem aí nesse mundo da música tem que ser assim, algo fora do comum, e você não é. Então, coisas assim. Fora disso que tinha as agressões físicas, mas o pai dele não batia só nele, batia na sua mãe também, e também a agredia psicologicamente, fisicamente. E a sua mãe não aguentou e fugiu de casa. Aí ficou o Bart apenas com seu pai, e aí ele sofria mais ainda, até que um dia também ele cresceu e foi embora de casa, e ele foi em busca dos seus sonhos. Mas quando ele tentava desenvolver a sua vida de uma maneira normal, ele não conseguia. Aquelas violências psicológicas e físicas ecoavam na vida de Bart, fazendo com que ele não conseguisse desenvolver todo o seu potencial. E ele não conseguia. Ele estava tentando ser um cantor cristão, gospel, mas ele não conseguia. Depois que ele trabalhou a área de perdão, que ele voltou lá com o seu pai e ofereceu perdão ao seu pai, ele pôde desenvolver realmente o máximo do seu potencial. Ele compôs uma música que você pode ouvir, chama Eu Só Posso Imaginar. Ele montou uma banda chamada Mercy Me, que significa misericórdia, né, para mim. E aquele rapaz então conseguiu desenvolver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Tem alguma coisa que emperra a sua vida? Se eu colocasse uma linha em branco, com a seguinte pergunta: você me perdoa? E falasse para você, preenche com o nome de alguém que você tem séria dificuldade em perdoar. Alguém que lhe causou um dano muito grande. Alguém que talvez você se lembre como causador de um trauma que você sofreu. E você pode pôr o nome dessa pessoa aí. Agora imagine essa pessoa lhe perguntando: você me perdoa? E você, talvez por ser cristão, dissesse assim: perdoa. E aí ele dissesse para você: mas você me perdoa mesmo? Hoje, a palavra de Deus vai nos mostrar que o segredo do perdão é oferecer perdão, ou o segredo de ser perdoado é oferecer perdão. Talvez alguém causou um trauma muito grande na sua vida e você está com dificuldade disso.
Eu diria para você: perdoe, pois você foi perdoado. Perdoe, pois você foi perdoado. Hoje a palavra de Deus vai mostrar algumas razões pelas quais você deve oferecer perdão. Porque você pode sim se apropriar de uma vida cheia de amor, de graça, de perdão. Você pode viver relacionamentos saudáveis, sem ressentimentos e mágoas. Você foi amado, por isso você pode amar. Você foi perdoado, por isso você pode perdoar. Você foi alcançado com a graça que trouxe compaixão para a sua vida. Agora você também pode ter compaixão. Eu queria apresentar, aliás, a palavra de Deus, através da palavra de Deus, apresentar razões pelas quais você deve perdoar. A primeira razão é que suas dívidas eram impagáveis e elas foram perdoadas. Suas dívidas eram impagáveis e elas foram perdoadas. No texto, Jesus está falando sobre o rei e o reino. Aliás, Mateus, o Evangelho de Mateus apresenta o rei e o reino. O rei Jesus e o reino de Deus. Então, lá no capítulo 14, ele começa a falar sobre o caráter e a autoridade do rei e do reino. Depois, quando ele chega no capítulo 18, ele está falando sobre o caráter e a autoridade da igreja do reino. Da igreja que tem como rei Jesus e ao reino de Deus. E aí então, Jesus fala, por exemplo, sobre disciplina, como é feita a disciplina na igreja. E ele fala da disciplina da igreja que deve ser feita com muita compaixão. Como é que você deve abordar um irmão que está em pecado, e como que você deve ser cuidadoso, como que você deve ser amoroso na abordagem, como é que você deve ser zeloso em guardar só entre ele e você a princípio, aí depois se ele não aceitar, leva 2 ou mais 3, se não aceitar, aí o leva à igreja. Não com o sentido de maltratar, ou de acusar, ou de expor o irmão, não, de tentar restaurar. Quando Pedro ouve aquilo, Pedro diz: uau, nenhum mestre rabino, nenhum mestre aqui falou desse jeito. Agora a minha pergunta é, se esse amor é tão grande, e Pedro estava conhecendo a graça de Deus através de Jesus, ele não sabia o que era graça. E aí ele então pergunta: bom, na nossa religião até agora não foi assim, mas então eu tenho uma pergunta a fazer. E aí lá em Mateus 18, 21, 22, ele diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Olha, relacionamento pessoal. Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Dá uma olhadinha para o irmão que está aí do teu lado. Quem sabe seja o seu esposo ou sua esposa, ou quem sabe seja filho e pai. Dá uma olhadinha para ele. Agora eu pergunto, eu diria para você, Pedro está perguntando assim: quantas vezes eu tenho que perdoar aqui o meu irmão? E aí ele diz assim: até 7 eu devo perdoá-lo? Esposa, quantas vezes você deve perdoar o seu marido em um dia só, que é um período de 24 horas? Quantas vezes, marido, você deve perdoar a sua esposa se te pedir perdão? Filho, quantas vezes você deve perdoar o seu pai se te pedir perdão no mesmo dia? E você, pai? Aí Pedro, para ser generoso, ele diz 7, só que como Pedro está falando, usando um número que tem muita representação para o judeu, ele está falando 7 porque 7 é um número completo, 7 é um número cheio, 7 é um número pleno, você entendeu? Aí fala: bom, agora eu fui bem generoso, se o mesmo irmão é esse aí, não é o outro, eu perdoei uma vez, perdoei 2, não. Se o meu irmão vem para mim, então eu vou lá e digo, e ele
e eu perdoo ele 7 vezes. Uau, num dia só, o mesmo irmão vem e me pede 7 vezes eu perdoo, está completo. Jesus ensina assim: não somente 7, mas 70 vezes 7. E Jesus sabe o que isso quer dizer, porque quando Caim matou seu irmão, foi colocada uma marca na testa de Caim para que ninguém quisesse vingar a morte de Abel, porque quem matasse Caim porque ele matou Abel, tipo assim, vingança, ou ferisse Caim porque ele era mau, ele ia ser castigado 7 vezes. Então isso já é um número, né? Só que tinha um tal de um Lameque, que era um homem mau, ele era mau mesmo. Só para você ter uma ideia, uma pessoa arranhou Lameque. Sabe o que Lameque fez? Ele matou aquela pessoa. Um outro jovem um dia tropeçou no seu pé e ele matou aquele jovem. E aí as pessoas estavam ficando raivosas contra Lameque. E naquele tempo, para impedir que vingança gerasse vingança e gerasse vingança, ele falou: agora você que quiser vingar Lameque, vai ser pior do que com Caim. Você vai sofrer um castigo 70 vezes 7. Olha que coisa interessante. E aí Jesus, lembrando aquele contexto que está na cabeça do judeu que lia a Bíblia, que conhecia o Pentateuco principalmente, ele está dizendo: Lameque não era um homem mau, ele era um homem impiedoso. Porém eu digo para vocês, vocês devem ser ao inverso, o antônimo, o contrário disso. Vocês, ao invés de quererem se vingar, vocês devem perdoar 70 vezes 7, o que dá 490 dias num só dia. Uau! 490 vezes num só dia. Mas como fazer isso? Como se encher da palavra de Deus para se encher de razões para perdoar? Então a primeira razão é: perdoe, pois você já foi perdoado. Mateus 18, 23 a 27 diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, olha que Jesus está contando uma historinha para você entender, então presta atenção na parábola aqui, na história. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. É tipo assim, como se a pessoa devesse milhões e milhões para alguém hoje, no dia de hoje, tá? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, olha só, não tinha condição de pagar, ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Quer dizer, ele teria que ser vendido como escravo, sua esposa teria que ser vendida como escrava, seus filhos teriam que ser vendidos como escravos, deveriam ser confiscados todos os seus bens para pagar aquela dívida. Que dívida, hein? E que sentença! Diante daquela sentença, o servo prostrou-se, quer dizer, pôs o rosto no pó e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele estava sofrendo demais. Aquele senhor olha para ele e diz assim: você não tem condições de me pagar tudo. Mas olha o que é a resposta, ó. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A profundidade da palavra, essa palavra é muito intensa, ela quer dizer assim, movido lá nas suas entranhas, de profunda compaixão, aquele senhor diz: oh, você não pode pagar a dívida, então esquece, e sabe de uma coisa, não se lembre mais disso, seja livre. Isso é graça, isso se chama graça, você entende? Isso é graça, você não tem como pagar.
Para explicar um pouquinho sobre isso, então, para você entender porque nós devemos perdoar, porque nós já fomos perdoados, o que Deus quer gerar em nós é esse profundo entendimento de que a graça que Deus nos deu, ela é impagável. Não dá para eu pagar a dívida. Não é como às vezes a gente que recebe um presente de aniversário, aí a gente fica cuidando quando é o aniversário do outro, para eu também me dar um presente, porque ele me deu um presente, eu também tenho que dar um presente para ele. Vem cá, você recebeu o presente de bom grado, o presente é de graça, você não paga com outro presente. Agora, se aquela pessoa é importante para você e você quer dar uma lembrança, um presente para ele, dê um presente, não porque você recebeu um presente. Porque às vezes nós não entendemos sobre graça de Deus, porque parece que tudo nós queremos recompensar, pagar por aquilo. Mas deixa eu dizer para você, nossas dívidas eram impagáveis. A nossa dívida era enorme, nós éramos inadimplentes. A sentença sobre nós era muito pesada. Não dá para pagar. Olha só, para explicar um pouquinho, eu vou chamar Paulo para ajudar a gente aqui, Romanos. Em Romanos 3:23 diz o quê? Que todos nós pecamos e estamos destituídos. Olha, da glória de Deus, sabe o que isso quer dizer? Que não há um ser humano, nenhum sequer, a não ser Jesus, que não tenha cometido 10, 100 pecados. Se você for um bom pecador, quantos pecados você vai cometer por dia? Então, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, está certo, pastor Marcos? O pastor Marcos sabe a Bíblia de cor. Então, Romanos 6:23 diz assim: o salário do pecado é a morte. Então, baseado nisso, eu vou perguntar para todos aqui: quantos de vocês já pecaram pelo menos, sim, 100 vezes na vida? Levante a mão. Olha, e se você não levantou a mão, a sua mentira está perdoada em nome de Jesus. Gente, então, se nós pecamos e o salário do pecado é a morte, eu mereço o quê? A morte. Agora me diga, eu tenho condições de pagar o preço da minha dívida? Não, eu não tenho. Mas quando a gente chegou a Jesus, primeiro de tudo, olha só como é a graça. A gente que precisa de Deus, mas Deus que veio até nós. E quando Deus se apresenta na pessoa de Jesus e você conhece, logo lhe vem a consciência do pecado. E aí você pede perdão, e Deus olha para você e diz assim: foi por causa disso que eu fiz com que o meu filho derramasse o seu sangue lá na cruz, para pagar a sua dívida que era impagável. Ele pagou, e agora à medida que você está vindo a mim, reconhecendo o seu pecado e me pedindo perdão, eu quero dizer para você o seguinte: a sua dívida foi paga, esquece, vai viver a vida livremente, porque eu te dou liberdade para viver. Uau! O nome disso é graça. Houve um clamor por clemência naquela história, e por causa da compaixão as dívidas foram perdoadas. William Shakespeare uma vez escreveu: nada encoraja tanto o pecador como o perdão. É verdade. Uau! Só que tem uma triste... eu acho que nem todos os pecadores, porque na história desta parábola, não foi isso que aconteceu. Veja como continua o versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve.
Então o seu conservo caiu de joelhos. Lembra da história anterior? Ele fez o mesmo. E implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. E realmente ele podia pagar. Se dividisse a dívida que ele tivesse em 3 vezes, ele pagaria em 3 meses de salário. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Sabe de uma coisa? A gente vê essa história aqui e a gente diz assim: puxa, mas que homem mau, hein? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Este homem era um homem incompassivo. Ele não permitiu que a compaixão com a qual ele foi alcançado lhe desse a mesma compaixão. Então, olha o que acontece aqui. O incompassível nunca será satisfeito. E eu digo para você entender o que eu quero dizer, que o incompassível nunca será satisfeito, e esta é uma razão para você perdoar. Eu quero colocar isso agora de uma maneira positiva. Você recebeu compaixão? Você foi perdoado, então perdoa. Então, você recebeu compaixão? Então, tenha compaixão também. O servo foi perdoado de uma dívida enorme, impagável, e recebeu compaixão de seu senhor. Agora ele encontra alguém que o deve e não tem a mesma compaixão que recebeu, e manda prender aquele homem que o devia. Você agora, pare e pense, é uma reflexão para você fazer agora. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Uau, isso chega a me entalar, sabe por quê? Eu me lembro que por vezes, e não foram poucas, eu não tive a mesma compaixão com alguém que me pediu perdão. Pastor também pode confessar pecado e na frente de todo mundo. Na semana que eu preguei este sermão, eu tive dificuldade com 2 pessoas que me pediram perdão, eram pessoas muito próximas. E eu percebi que aquilo Deus estava me provando, mostrando: filho, não ache que você está muito longe de ser aquele homem incompassivo, porque você acabou de pregar, você acabou de falar, aconteceu nesta mesma semana, algo que você teve muita dificuldade. Depois eu fui liberado, mas eu tive. Então vamos testar um pouco a nossa compaixão. Você sente que tem alguém que fez alguma coisa contra você, que atrapalhou e continua atrapalhando a sua vida? Tem alguém que fez alguma coisa contra você que atrapalhou ou continua atrapalhando a sua vida? Responda aí dentro de si. Você acha que essa pessoa tem uma dívida com você que ainda não foi paga? Você sente que esse alguém precisa pagar pelo que fez? Não é possível que fique impune, ele tem que pagar pelo que fez. Quando você se lembra dessa pessoa, você tem sentimentos como ira e rancor? Procure ser sincero com você mesmo. Teve um comentarista bíblico que eu vi, assisti ele, e ele tentou explicar. Ele disse assim: isso aqui não vale para traumas muito profundos. Já como não vale para traumas? Isso aqui vale para tudo. Sabe o que foi? Ele confundiu
E eu vou explicar aqui o que eu estou querendo dizer para você. O que você está falando agora? Assim, ó. Alguém comete um crime. Por exemplo, não estou falando só de furto, estou falando de roubo mesmo, a mão armada, né? Porque essa é a diferença, né, pastor Marcos? Você trabalha lá com furtado, furtou, é só o furto, entrou na sua casa, você não estava presente, tirou. Agora, roubo é com mão armada, sim, tá vendo? Aí você entra, alguém entra na sua casa, com uma arma na mão, invade a sua privacidade, talvez te humilha toda a sua família, leva seu dinheiro, leva algumas joias que você tem lá, quem sabe, está difícil ter joias, né? Mas assim, leva tudo, o que você diz que tem, porque geralmente a gente diz que não tem nada, mas quando o ladrão entra, acha alguma coisa, né? E aí então você entra lá, aí um dia, o pastor Marcos Rich, que trabalha lá com o presídio, convida você para ir ao presídio num culto, e ele vai falar sobre graça de Deus. E aí você olha, quem que é o que está no culto? Aquele prisioneiro que entrou na tua casa e roubou. E aí o pastor Marcos está pregando, vamos assim perdoar os nossos ofensores, assim como nós fomos perdoados. E você olha para o bandido e fala assim, me causou um trauma enorme. A questão é, eu oferecerei perdão? Devo, sim ou não? De acordo com esse texto, não adianta o comentarista lá tentar explicar que não é bem o caso. É o caso. Eu ofereço perdão. Agora, por causa disso, o bandido deve sair da cadeia? Não. Vou dizer uma coisa para você, porque eu vou abordar isso. Se de repente você sofreu abuso sexual e ainda continua sendo abusado, eu vou dizer para você, conte isso para alguém que você confie e denuncie. Se o seu marido está batendo em você constantemente, denuncie. E se for necessário, saia da sua casa. Não tem a ver oferecer perdão com impunidade ou você continuar fazendo. Não podemos transformar a vítima na vilã da história. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se você guarda esse ressentimento e essa amargura e esse sentimento de vingança, você está me devendo, me paga. Você viu o que esse homem faz? Me paga, me paga. Não, mas eu não tenho como pagar, dá um tempo, eu vou fazer isso para você, eu vou pagar, não estou negando, vamos fazer um acordo aqui, tu vai preso. O que está dizendo aqui é que se alguém lhe fez o mal, ainda que seja muito grande, assim como você recebeu compaixão de Deus, perdão e compaixão, perdoe e ofereça compaixão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou parar de falar coisa, porque diz que quem fala muita coisa não fala coisa nenhuma. Mas o que eu quero te dizer é que você tem de oferecer perdão. Porque o perdão não depende do outro, depende de você. Com relação às pessoas, aqui ó, na horizontal, pessoa com pessoa, o perdão é unilateral, eu ofereço perdão. Não importa se a pessoa vai querer o meu perdão, ou se eu vou dizer assim, você me fez esse mal, então me peça perdão. E a pessoa fala, eu não vou pedir perdão, não acho que cometi esse mal para você, por que você vem aqui? Não, não é assim. Perdão é você perdoar, é você aqui por dentro entender que assim como recebeu graça, você oferece graça. Assim como você recebeu compaixão, você oferece compaixão. Assim como você recebeu perdão, você oferece perdão. Perdoe. Você foi perdoado.
Iso Rocha tem uma frase muito interessante, que diz assim: aquele que não perdoa, perde o direito de errar. Porque se você não perdoa, você é o perfeitão. Só que aquele que é perfeito, perdoou você. Quem é você que é imperfeito para não oferecer perdão? Terceira e última razão. Negar perdão gera tormento e prisão. Até rimou. Para quem for rapper aí, quiser fazer um rapzinho legal aí, negar perdão gera tormento e prisão, negar perdão. Então, para você, não lhe parece que faltou um coração grato ao servo que foi perdoado de uma dívida impagável? Não parece? O mundo do ingrato é um mundo amargo e rancoroso, sem lugar para compaixão. É ou não é? Veja se não é verdade. Olha agora, versículos 32 a 35. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Epa, agora pegou a coisa aqui. Quer dizer que se eu não perdoar, eu não serei perdoado? Bom, o pastor Marcos citou aqui no começo que na oração do Pai Nosso, a única ênfase que Jesus faz depois que ele acaba de orar, a oração conhecida como Pai Nosso, não tem uma parte: perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos ofensores, ou perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E ele diz assim: porque se vocês não perdoarem, não tem meia palavra, pode até procurar no original, é tipo assim: se você não perdoa, você não será perdoado. Uau! Acabou até, estava pregando isso no culto das 8, o Vinícius, o Jerônimo, eles disseram: o resumo da sua mensagem é o seguinte, né? Se você não perdoar, você vai para o inferno. Falei, é um resumo meio pesado, mas para esse aqui é pesado isso aqui, não é? Então vamos tentar entender. Faltou gratidão. Você não concorda que faltou gratidão? Mas você já notou como o sujeito que ele é ingrato, ele vive mesmo no mundo amargo? Nada dele está bom, nada para ele está bom, ele não tem gratidão por nada. É que nem conversa de elevador. Você já viu como as conversas de elevador? Sempre tipo assim: puxa, como está quente hoje, né? Ninguém mais aguenta tanto calor assim. Está quente e seco. Aí começa a chover e esfria um pouquinho. Puxa, como está frio, e agora essa chuva, e nunca para de chover. Não daria para você agradecer, porque você tem as glândulas que indicam a você que você está sentindo calor? Você quer ver como que é isso? Antes, quando você comia uma comida que tinha muito gosto, assim, que talvez você não gostasse, você comia, você falava: que coisa ruim, não é? Mas agora, se você tem um problema com esse vírus aí, não sente gosto de nada, você fala: ai, eu não estou sentindo gosto de nada. Você está vendo? Quando você comer uma comida bem salgada, agradeça a Deus. Fala: eu estou sentindo tanto sal nessa comida, aleluia. Mas o sujeito que é incompassível, ele nega perdão, ele é um sujeito amargo. E Jesus está dizendo assim: agora, quem age sem compaixão viverá. Eu lhe dei compaixão, então age com compaixão. Porque quem viver quem não for compassivo,
Quem não oferecer, quem agir sem compaixão viverá. E sabe como que o que Jesus está dizendo? Que o incompassivo, ele sofrerá em uma prisão atormentadora. Existe uma frase que muita gente cita, mas que o autor é desconhecido, não se sabe ao certo, que diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O segredo do perdão é perdoar, pois se não perdoamos, não seremos perdoados. Então, para sermos perdoados, e necessitamos desse perdão, devemos primeiramente perdoar nossos ofensores. O segredo do perdão é perdoar, o segredo da misericórdia é ser misericordioso, e o segredo da graça é ser gracioso. Posso voltar no começo? De quem foi o nome que você pôs e que você tem muita dificuldade de perdoar? Se você não resolver isso, eu tenho uma péssima notícia. Você sofrerá em uma prisão atormentadora. Você sempre sentirá sede por vingança, e ela nunca será saciada. Você sempre sentirá que aquela pessoa te deve e ela deveria pagar pelo que fez, mas parece que ela nunca paga. Enquanto você não tratar essas questões, você fica aprisionado. 2 fatos, e o pastor Marcos já citou aqui no começo. Se eu vou até o altar oferecer algo a Deus e me lembro, olha aqui, presta atenção nisso, eu me lembro que alguém tem alguma coisa contra mim. Aqui neste caso, não é eu quem tenho contra a pessoa, é a pessoa que tem contra mim. Eu tenho que ir lá, resolver aquela situação, pelo menos do meu lado. Olha, eu me lembro que você tem isso, isso e isso contra mim, e eu quero dizer para você, assim, 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 eu fiz, estava errado, você me perdoa. Sabe de uma coisa? Antes daquela pessoa responder, você já está perdoado. Mesmo que ela diga, não posso lhe perdoar pelo que você fez, você já está perdoado. Sabe o que acontece? A cadeia é rompida, a prisão é aberta, e você está livre para viver uma nova vida, para construir algo novo na sua vida. Por isso, não seja refém dos ressentimentos, não seja refém do desejo de vingança. Não seja, não seja, não seja, não seja. Equipe, por favor, me ajude aqui. Eu penso que a música nos ajuda a permitir que o Espírito Santo trabalhe um pouco mais lá no profundo do nosso ser. Uma vez, um homem estava contando, ele próprio contando. É interessante como ele conta. Um bandido entrou na casa de uma mulher, não somente a roubou, mas a estuprou. Ela se engravidou. E ela creu que aquela criança foi colocada por Deus dentro dela. E ela disse, não vou abortar, apesar de se sentir no direito. Afinal de contas, hoje, né, o corpo pertence à mulher, eu faço o que quiser, se quiser abortar, eu aborto. E aquela criança nasceu, e um dia, ela quis conhecer o seu pai.
e a mãe. Como eu vou contar a história de como ele foi gerado, quem era o pai dele. Só para resumir a história. Aquele rapaz conheceu o seu pai. O seu pai já havia se convertido depois de cumprir pena na prisão. E houve um momento de perdão. Aquela relação foi restaurada. E aquele homem que contava aquela história era um pastor, um pregador. Tem certas coisas que são muito difíceis, não é verdade? Muito. Talvez essa história talvez seja como aquelas. Qual que é o cúmulo de perdoar? Talvez essa história seja. Conheço outras. Mas sabe, a grande questão do perdão não está em você sentir emoção. Estou sentindo aqui que eu devo perdoar. Só a hora que eu senti, porque fala se não perdoar de coração. O coração aí não quer dizer. O coração aqui quer dizer aquilo que nós cantamos no começo da mensagem. Dá-me um coração igual ao teu. O Pai lhe perdoou, apesar de você ter uma dívida enorme contra Ele. Todos nós cometemos crimes absurdos diante de Deus, e Ele nos perdoou. Assim nós podemos perdoar. Tem hora que basta obedecer, ainda que você não sinta. Tem coisas que mesmo que você queira obedecer, existe uma trava, você não consegue. Eu vou fazer, mas não consigo. O Espírito Santo de Deus quer lhe oferecer poder agora, para você sair dessa prisão em que você se encontra, sentir que a sua dívida toda foi perdoada e viver em liberdade. Vamos cantar? E vou pedir você ficar em pé. Enquanto você canta, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar ao seu coração. Deixe. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Ensina-me esse perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois às vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Aleluia. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, ensine a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão, misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe
sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Aleluia. A atmosfera muda onde há graça e perdão. A atmosfera muda onde há o amor de Deus. Veja o que está acontecendo aqui agora. Sabe quando eu cantei a parte da música, encontrei em teu olhar tanta força para recomeçar. Eu chorei profundamente porque eu pedi perdão a Deus, porque Deus me dá esse teu coração. Porque a gente se sente tão ofendido, porque a gente se machuca tanto, porque a gente tem tanta dificuldade para perdoar. Se o Senhor me deu tanto perdão, tanta força no teu perdão, no olhar dele. Perdoe, pois você foi perdoado. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez. Peço Meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Levante a sua mão. Olha para mim. Não feche seus olhos. Você vai orar de olho aberto. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso que fez com que esse Pai entregasse o seu único filho por amor a você, que a graça do Filho Jesus, que salvou você, que sustenta você, a graça amorosa e perdoadora, venha sobre a sua vida e sustente você. Que venha sobre você a consolação do Espírito Santo. Que venha sobre você o poder e a unção, para que você viva uma vida livre de rancores e de ressentimentos, de iras e de vinganças. E que a sua casa tenha paz, a paz que é trazida pelo poder libertador do perdão, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Tenha uma semana super de Deus. Feliz vida toda para você.